Olá pessoal, eu sou o Ale E eu sou o Ale. e nós vamos estar falando sobre casos paranormais, serial killers, assassinatos bizarros, tudo que vocês podem imaginar de macabro, vou estar falando. Enquanto o jogo que eu estou jogando vai estar rolando aqui atrás também. Então vamos lá? Pode rodar a vinheta. A gente não tem vinheta. A gente não tem dinheiro ainda, né? É verdade, esqueci. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o caso de um serial killer. Ele foi uma imitação muito próxima do Jack Stripador. Ele agiu no condado de Yorkshire, na Inglaterra, nos anos 1970 a 1980. O apelido dele era Jack Stripador... o apelido dele era o Estripador de Yorkshire, pelo simples motivo de ele assassinar e eviscerar 13 mulheres que tinham entre 16 e 35 anos. Os assassinatos ficaram conhecidos por serem feitos de um jeito muito brutais, com pancadas na cabeça com martelos, até facadas com chaves de fenda. Peter nasceu em 2 de junho de 1946, em Bingley, Yorkshire, Inglaterra. Era filho de John Sutcliffe e Kathleen Francis. Tinha 6 irmãos e irmãs em uma casa pequena que só tinham apenas 4 camas, pois é, pequeno. O pai trabalhava no moinho, enquanto a mãe, ela simplesmente era dona de casa. Naquela época era muito mais comum ficar assim. Desde muito novo, Peter tinha uma relação muito diferente com o pai. O pai era muito agressivo com Peter e simplesmente odiava e menosprezava ele o tempo inteiro. Porque ele simplesmente não gostava de assistir ou praticar nenhum esportes. Inclusive, o irmão mais novo do Peter, Carl, falou que o pai dele já quebrou uma garrafa de cerveja, com cerveja no Natal, na cabeça de Peter. Então, imagina o trauma que ele deve ter ficado, né, nessa época. Agora, com a mãe, já era muito diferente. Peter sempre foi muito atencioso com a mãe, sempre foi muito... ficava com a mãe o tempo inteiro, enquanto o pai, ele era alcoólatra, como todo mundo já dizia. A mãe, filho, irmãos, Peter, ele bebia muito pesado. Teve uma época que Peter simplesmente viu seu pai enfrentar a mãe, acusando a mãe de traição. E na frente da família inteira, inclusive. Foi o pai dele falando que só porque ela saiu pra beber com um cara, ele foi acusar falando que ela já tinha dormido com ele, que ela tava numa relação com ele, sendo que não, eles só saíram como amigos pra beber num bar. E sim, o pai deles traía a mãe de um jeito assim que tipo os irmãos falavam que talvez eles tivessem outros irmãos espalhados pela Inglaterra e ninguém sabe até hoje. Então, pessoas falam que esse pode ter sido o ponto que alavancou o Peter, entendeu? Que ele deve ter visto, tipo, mudou muito, sabe? Como ele via a mãe e outras mulheres. Inclusive na escola também, ele era simplesmente sozinho, sofria bullying direto. Ele acabou largando a escola com 15 anos. Depois de ter largado a escola, ele foi trabalhar como coveiro. E sim, começa a ficar meio bizarro a partir de agora. Porque ele simplesmente o trabalho resumia em ajeitar covas, né? Como qualquer outro coveiro. Cuida das lápides, covas e tudo mais. Só que ele começou a ficar tão obcecado por corpos e morte que ele se voluntariou para simplesmente limpar corpos. Simplesmente, tipo, putz, realmente eu gostei muito de ver corpos mortos e eu quero limpar eles. Sim, começou a ficar bem bizarro por aí. Pouco tempo depois, também 5 anos depois, em 66, quando Peter já estava bem estranho, ele começou a namorar Sonia Jurma. Acho que é assim, não me julguem porque eu não sou do lugar onde ela é. E sim, ela traiu ele. Pois é. E a desconfiança e ódio de mulheres que ele já tinha aumentou mais ainda. Mas acabou não dando muita coisa porque depois de um tempo eles se casaram em 74. E nesse mesmo ano ela foi diagnosticada com esquizofrenia e então ele ficava muito em casa também para cuidar dela.
Mas ao mesmo tempo que ele ficava em casa, ele ia pelas ruas Red Light District, que é basicamente ruas onde prostitutas frequentam. E ele gostava de observar as prostitutas quando era criança, não mencionei isso. E também ele observava as pessoas, os homens buscando as prostitutas nos carros e ele ficava obcecado por isso quando era criança e isso não mudou até 75, que foi quando ele começou a matar. A primeira vítima. Não foi fatal, mas foi bem pesado. O nome dela era Anna Rogosh. Eu não consigo falar o nome dela, sim. Ela tinha 35 anos e o que ele fez com ela? Tacou ela por trás, dando martelada na cabeça, fraturando o crânio, dando facada na barriga dela também. Ela, por incrível que pareça, não morreu. E ela escapou, só que ela não conseguiu identificar, ou seja, Peter escapou ileso dessa. Nesse mesmo ano, em outubro, ele matou Vilma McCann, 28 anos. Aí sim ele conseguiu matar. No mesmo jeito que ele fez com a Anna, pancada na cabeça com martelo e esfaqueada na barriga. E também a polícia disse que encontrou vestígios de abuso sexual e ela acabou deixando 4 filhos órfãos. Quando a polícia assumiu o caso, ela viu que simplesmente ela gostava de sair, beber sozinha e curtir a vida. E a polícia simplesmente falou, ela é prostituta. E não deu muita importância para isso. Simplesmente o Peter saiu ileso porque a polícia assumiu que a Vilma era prostituta, sendo que ela nunca foi, nunca teve passagem. Agora, os próximos casos foram... Ele fez Emily Jackson, com 42 anos, foi um dos mais pesados, eu acredito, porque ela foi esfaqueada 51 vezes com uma chave de fenda. Imagina a força que ele deve ter feito para perfurar o estômago dela. E, de novo, por ela estar passando por situações financeiras complicadas, assim como as outras vítimas, a polícia não ligou muito porque ela era prostituta. E isso fez com que não mobilizasse uma grande investigação e a população também fez com que não ligasse muito porque ela era à margem da sociedade. Peter basicamente matou do jeito que ele matou porque ele ia atrás dessas mulheres que a sociedade não se importava muito. Eu obviamente não vou falar de todas as vítimas porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora vamos falar, agora a gente vai para 1977. Patricia Atkinson. Ela foi a primeira mulher morta dentro de casa. Sim, ele invadiu a casa da Patrícia para matar ela simplesmente. Só isso. Polícia ligou alguns pontos, mas o caso não ficou tão grande também. Acredito que eles já tinham um arquivo que estava ligando que era um serial killer atrás de mulheres à margem da sociedade, que a sociedade não ia se importar. E ele saiu impune basicamente. Agora, ele cometeu um erro matando a próxima vítima. Jane McDonald, morta também em 77, ela tinha só 16 anos. Ela era de uma família estável, os pais eram casados, tinham dinheiro, ela ia para a escola, frequentava a escola, estava começando a trabalhar. E ele matou ela e simplesmente levou ela para um parque e também, assim como as outras, abusou e fez todas as coisas de bizarro e macabro que ele podia fazer, ele fez com ela. Só que a polícia e a imprensa começou a se preocupar, porque falaram, agora ele está matando criança, isso é simplesmente inaceitável, porque antes as prostitutas estavam tudo bem, mas agora a criança com uma família estável não pode. Então a polícia mobilizou uma grande investigação, ligaram os pontos de que tinha um serial killer que estava matando mulheres. Claramente ele se confundiu achando que ela era uma prostituta, eu não sei porquê. E foram seguindo com o caso. Ainda em julho de 77, sim, ele estava ficando muito confiante, matando em questão de meses só. Maureen Long, ela sobreviveu, por incrível que pareça, também foi golpe atrás da cabeça e facada na barriga. Ela conseguiu sobreviver, mas a pancada e ela
tinha fraturas no crânio e ela não conseguia lembrar de como ele era e nem como aconteceu. Ela só lembra de que acordou no hospital e a polícia não conseguiu pegar retrato dele. Agora, ainda em 77, sim, ele tá atacando em 77, assim, de um jeito muito louco. Jean Jordan. Ela não sobrevive, acham o corpo só 9 dias depois que ela foi reportada que estava sumida. Mas Peter deixou uma nota nova de 5 libras na bolsa dela, que era o jeito de pagamento, né, para seduzir ela, tipo, que ele estava querendo simplesmente fazer negócios com ela. E ele deixou a nota nova de 5 libras. Igual a nossa nota nova de R$ 200, aquela nota era rastreável e a polícia conseguiu rastrear diretamente para o lugar onde ele trabalhava. Não ficou claro para mim se ele ainda trabalhava como coveiro ou se ele estava numa empresa fazendo alguma outra coisa. Isso não me especificaram em nenhum lugar que eu vi. Mas ainda assim, eles rastrearam. A polícia depois falou que eles conseguiram contatar Peter, só que eles não ligaram os pontos, porque não sei se era incompetência da polícia, se eles não estavam, não sei. E agora a gente vai para 78 e a polícia colocou uma recompensa para quem falasse sobre qualquer informação que fosse verídica sobre o Peter. Eu não preciso nem falar que a polícia recebeu tanta ligação, mas tanta ligação de mulheres, namoradas que eram traídas ou um namorado terminava com elas por algum motivo, elas ligavam para a polícia falando: "Oi, eu tenho certeza que meu namorado é o estripador de Yorkshire". Então, sim, a polícia, apesar de saber já como que era essas denúncias, eles arquivavam ainda. E uma época a delegacia ficou tão cheia de documento que os engenheiros falaram que o chão ia ceder, ia desabar por tanto peso que tinha, de tanto papel que estava fazendo, entendeu? Que tinha tanto papel que simplesmente o chão ia ceder. Então o que a polícia fez? Eles construíram um pilar e continuaram arquivando. Parece que deu certo, porque não teve nenhuma outra... Não teve caso de que a delegacia desabou e tudo mais. Em 77, ele ainda atacou, o estripador ataca de novo em Marilyn Moore. Ela sobrevive, consegue fazer um retrato para a polícia, descrever exatamente como ele era. A polícia guarda esse retrato e fica aí. Eles interrogam pessoas e tal, mas não ligam que eles já interrogaram Peter uma vez. Já em 79, a polícia recebeu uma fita e uma carta. Eles tinham certeza que era do Peter Sutcliffe, só que não estava claro. Na carta, ele supostamente assinou como Jack o Estripador. Basicamente, a fita e a carta falavam que ele nunca ia ser pego e que ele estava sempre um passo à frente da polícia. E estava zombando de toda a operação policial que estava por trás disso, sabe? Então, a polícia ficou frustrada, soltaram a fita para a imprensa, tocavam em bares para as pessoas reconhecerem a voz e não deu muita coisa. E teve uma coisa muito importante que eu acho que isso desamparou totalmente a polícia. Tinha na fita, a pessoa que gravou, depois ficou claro que não era o Peter. Ele nunca gravou, ele nunca mandou nada pra polícia. Ele estava só interessado em matar e ir atrás de mulheres que realmente não tinham muita... eram marginais da sociedade e nunca tinha mandado nada. E na fita tinha um sotaque que era George, que é conhecido por ser mais ao norte da Inglaterra. Eles estavam mais um pouco ao sul, centro da Inglaterra. E a polícia levava aquilo como a pista Deus. Se a pessoa tem um sotaque de George, é porque ela era o estripador de Yorkshire. Sendo que não, isso desamparou totalmente a polícia. Eles não estavam preparados para isso, aparentemente, porque não importava as pistas que apareciam, as relações que tinham sobre o Peter e tudo mais, nada importava. Eles só queriam saber se o suspeito que eles tinham em custódia tinha o sotaque de George. E em 79, as mulheres estavam com tanto medo, as pessoas estavam com tanto medo, que o governo colocou um toque de recolher. Sim,
apesar de ser um cara que estava matando, coloca um toque de recolher para mulheres não saírem na rua. Sendo que sim, era muito mais fácil filtrar por caras que não estavam, por caras que estavam na rua, para o policial perguntar, ei, por que você está na rua? O toque de recolher era para você. Mas em vez disso eles colocaram para as mulheres não saírem na rua, ou seja, tinham muitos homens na rua e não tinha mulheres. Então não ficava fácil de saber quem era quem, entendeu? E aí isso gerou protesto, gerou marcha, as mulheres queriam parar com o toque de recolher, elas obviamente não ficavam em casa como uma forma de protesto. E basicamente o toque de recolher não funcionou. Basicamente como qualquer outra coisa que a polícia fez nessa investigação inteira não funcionou. Agora, em janeiro de 1981, ele acaba sendo preso de um jeito muito irônico. Não foi devido ao esforço da polícia, não foi devido à investigação cansativa que eles fizeram, não foi devido a nada disso. Foi simplesmente porque ele estava parado num lugar que era proibido e ele estava com uma mulher que parecia que eles estavam discutindo. Então, a polícia passando na rua onde eles estavam estacionados, simplesmente viu que o veículo não podia estar lá e parecia que ele estava sendo violento com a mulher já. Dá ré e começa a interrogar eles, né? Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Não sei o que, blá blá blá. E quando a polícia vai checar a placa do carro, ela vê que não bate com o veículo que eles estão. Então, logo depois disso, a polícia leva eles para a delegacia. E chegando na delegacia, o policial que prendeu eles e levou na viatura, né, viu que tinha um retrato desenhado muito parecido do Peter, muito mesmo. Então o que o policial fez? Sem falar pra ninguém, ele voltou pro lugar onde ele abordou os dois e viu que tinha um canteiro. No canteiro tinha um martelo, serra e uma faca. Sim, provavelmente ele ia matar ela lá mesmo. Então eles prenderam ele na hora certa. Logo depois disso, fizeram um grande auê, porque né, o estripador de Yorkshire foi capturado finalmente depois de 5 anos. Então foram logo pro julgamento. O julgamento foi extremamente curto, porque já tinham todas as provas. Peter acabou confessando também. Depois do julgamento, na sentença final, acabou recebendo 20 mandados de prisão perpétua. Onde, depois de 2 anos, em 83, ele acabou convencendo as autoridades que ele tinha esquizofrenia também, assim como a mulher, e acabou indo para um hospital psiquiátrico. De lá, ele passou até 2016 no hospital psiquiátrico, e durante esse tempo ele acabou falando que ele recebeu que quando ele trabalhava como coveiro, ele ouvia vozes de alguém falando que ele precisava limpar as ruas, que tinha muita prostituta na Inglaterra e que ele precisava fazer alguma coisa sobre isso. E ele acabava falando que quem falava com ele depois era Deus. E que ele via quão pequeno a gente era e insignificante no universo e perante Deus, que simplesmente essa era a tarefa que Deus tinha designado para ele. Então, não sei se ele realmente ouvia as vozes, não sei se até onde é verdade o que é mentira, mas ele foi designado para o hospital psiquiátrico por causa disso, para ser cuidado. Em 2016 ele acabou sendo transferido para a prisão de novo, onde em novembro de 2020 ele morreu por corona, porque ele simplesmente recusava qualquer tipo de tratamento. Ele conseguiu comemorar seus 76 anos dentro da prisão com um bolo e mais 2 serial killers. E em 2020, em novembro, ele acabou morrendo. Muito obrigado, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Hoje não foi meu primeiro vídeo, como vocês podem ter percebido. Pelos erros. Exatamente. E pela falta de budget que a gente tinha. Mas eu pretendo, obviamente, postar uma vez por semana. Eu quero que vocês me ajudem também com temas, com casos, com o que for. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like. Se vocês não curtiram também, por favor, copie e cole. E mande para um amigo seu para vocês me zoarem
E assistam meu vídeo... Minha mãe me distraiu, ela abriu, mano. E assistam meu vídeo e me zoem enquanto assistam meu vídeo, obviamente. É isso. Até mais.